E a tradição reformada de interpretação exegética desse texto, do credo e da Bíblia, sempre foi que os sofrimentos de Cristo, principalmente quando ele está sofrendo a ira de Deus lá na cruz, é como se fossem os sofrimentos daqueles que estão no inferno. Por isso, desceu ao Hades tem esse sentido. Ele foi crucificado, morto, sepultado. Enquanto crucificado estava sofrendo a ira de Deus, a morte dele é um pagamento pela ira de Deus contra o pecado, e depois ele ressuscita dos mortos, vencendo. Só que com o tempo, o que aconteceu depois do 7º século? Várias pessoas começaram a dar ideias completamente diferentes para essa ideia aqui de desceu ao Hades. E por acaso, quando eu falei desse assunto na semana passada, um dos nossos membros me veio com uma dessas interpretações, porque eu contestei ela aqui, falando que aquela ideia de que lá em 1 Pedro 3, que nós lemos no início aqui, 1 Pedro 3, do 18 ao 20, alguns pastores defendem a ideia, principalmente os de linha arminiana, defendem a ideia de que aqui está falando que o Senhor Jesus, quando ele morreu e foi sepultado, a sua alma foi até o inferno pregar para os espíritos que estavam em prisão lá. E não é esse o sentido do texto. Mas o que acontece com as pessoas que defendem a linha chamada arminiana? Eles têm uma tendência aí para o que nós chamamos de universalismo da salvação. Eles creem que todo mundo precisa ser salvo. Então, quando alguém não recebe a pregação, em vez dele aceitar que simplesmente, como a Bíblia diz, que existem vasos de honra e desonra, ele fala, essa pessoa precisa ouvir de alguma forma. Então ela vai ouvir depois da morte. Essa é a ideia de muitos que defendem essa interpretação para 1 Pedro 3, do 18 ao 20. Então existem teólogos que falam o seguinte, enquanto Cristo estava morto, sua alma humana separada do seu corpo físico, a alma, em vez de ter ido para o céu, a alma foi para o inferno, pregar para toda aquela geração que não aceitou a pregação de Noé. Depois que Cristo é ressurreto e sobe aos céus, aí todos os crentes que morrem, em vez de ir para o céu ficar com Deus, ele vai lá pregar para quem está perdido e nunca ouviu o Evangelho. Eles chegam a este absurdo, a partir da interpretação desse texto aqui de 1 Pedro 3, do 18 aos 20. Eles falam que quando fala aqui no 19, Cristo vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E o 20, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Eles interpretam esse texto como que Cristo, tendo morrido, ele foi até lá para aqueles que morreram no dilúvio, sem serem salvos, ouvirem o Evangelho através de Jesus. Eles interpretam assim esse texto. Mas como que o Calvino e todos os outros reformados interpretam esse texto? Primeira coisa que é no versículo 18, que diz que Cristo foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Os reformados entendem que o vivificado no Espírito aqui, não é quando Cristo morre, ele vai ser vivificado no Espírito. Cristo já tinha uma vida eterna como Filho de Deus Pai, Todo-Poderoso antes da encarnação. Ele já era vivificado no Espírito, nesse sentido. Então aqui ele está falando das duas naturezas de Jesus, mais uma vez. Morre na carne, porque ele é um Redentor humano. Mas ele é vivificado no Espírito, porque ele é divino. Então Pedro não está falando em momento algum que foi o próprio Cristo que pregou a estas pessoas. Essa é a interpretação reformada disso. Ao contrário do que os arminianos interpretam. O que é entendido aqui no versículo 19, no qual Cristo pregou vivificado no Espírito, está associado com os tempos de Noé. Noé pregou vivificado pelo Espírito de Cristo. Ele era um pregoeiro da verdade. Ele era abençoado pelo Filho eterno de Deus para pregar a verdade àquela geração. Ele foi o instrumento que pregou, não Cristo foi ao inferno pregar para alguém. Noé já havia pregado a salvação naquele tempo. Eles precisavam se arrepender,
entrar na arca, que era a arca da salvação, e por isso, muitas vezes é utilizado esse mesmo termo, né? A arca salvou 8 ali do dilúvio, e agora é Cristo que salva a muitos, não todos, como a arca salvou só aqueles que eram realmente justos. Então, a dúvida toda que tem nesse texto é essa falta de interpretação. Quem fala desse jeito que eu expliquei antes, eles dizem que o Filho de Deus foi para o inferno, pregar para os espíritos em prisão. Mas como nós sabemos, o Senhor mesmo na cruz, em Lucas 23, 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento na cruz ele também falou para o ladrão à sua direita: estarás hoje mesmo comigo no paraíso. Ele não falou que ele ia para o inferno, ele foi para o paraíso. A alma de nosso Redentor Divino Humano foi estar com Deus. Afinal de contas, é isso que a palavra de Deus mesmo diz que acontece. Então, não há sentido para paraíso estar ligado ao Hades. Hades é um conceito pagão, não sei se os irmãos sabem disso. Mas o Hades era o irmão do Zeus, que era mau. Então, enquanto Zeus dominava sobre a terra, o Hades dominava sobre o submundo. Essa era a ideia pagã. E no grego, o Hades acabou sendo a tradução para a palavra inferno. Na ideia pagã, no inferno ficavam todos os mortos, tanto os bons quanto os maus, em locais separados. Na Bíblia você não tem essa noção. Alguns tentam pegar aquela noção de alguém estar no seio de Abraão e conseguir falar com quem está no inferno, como se fossem esses dois pavimentos, né, que os gregos tinham na sua mitologia, mas a distância, como o próprio Abraão da parábola diz, é extremamente enorme. Eles não estão no mesmo lugar, nem no mesmo patamar. Portanto, o paraíso que Cristo falou para o ladrão da cruz que ele estaria, é também entendido quando Paulo fala do terceiro céu. Lembra lá de 2 Coríntios 12, do 12 ao 4? 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, quando Paulo fala que alguém foi levado até o céu, provavelmente ele mesmo, mas ele, como João, não quis falar que era ele, né? João, no seu evangelho, fala direto do discípulo amado, né, que é ele, mas ele não usa seu nome. Aqui Pedro também diz, Paulo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Então Cristo foi para este lugar, o paraíso, ou chamado também de terceiro céu. Ele não foi para o Hades, ele não foi para o inferno. Ele não desceu para o inferno para pregar para espíritos que estão, almas desencarnadas que negaram a pregação da verdade ao longo da história, nem antes do dilúvio, nem depois do dilúvio. É por isso que a nossa firmeza da confissão de fé deixa claro que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo, elegeu, e esse povo no tempo vai crer no Evangelho. Ao longo de todo o Antigo Testamento, aqueles que creram, mesmo a revelação sendo progressiva, eles creram sempre na esperança de um Redentor. Quando Noé falou que para ser salvo do dilúvio você precisava crer em Deus e ser obediente e entrar naquela arca, e eles recusaram a redenção que Deus tinha para eles. A mesma coisa que os israelitas, quando eles deixavam de seguir os mandamentos apontavam para o Redentor. Quando Jó disse, o meu Redentor se levantará sobre a terra, todos são salvos olhando para o Redentor. Não que eles vão ter segundas chances depois. Não vai haver purgatório, não vai haver a pregação no inferno, como quem defende, é chamado até de o Evangelho do Hades, que é a segunda chance dada às pessoas de uma pregação no Hades, baseada nesse termo aqui do credo, desceu ao Hades. Cristo não desceu ao inferno, Cristo desceu à sepultura. Ele sofreu as dores do inferno na cruz. Essa é a interpretação reformada desse texto da Escritura. Então, aqui é dito, por exemplo, quando ele pregou, né? Fala aqui sobre pregou. Os quais, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando ele pregou?
ele pregou através de Noé no estado antes da sua encarnação. Ele foi aquele que inspirou Noé, vivificou Noé para pregar a verdade. Noé foi contactado por Deus para fazer o que ele fez, né? Então ele virou o pregoeiro porque ele foi instruído pelo próprio Deus a pregar isso. Noé foi o representante, um tipo de Cristo, né? Todo mundo entende o que significa um tipo. É alguém que aponta para outro. Ele não é o Redentor, mas ele aponta para o Redentor. Noé foi um tipo de Cristo, Moisés foi um tipo de Cristo, se levantará um profeta tal como eu, um tipo de Cristo. José foi um tipo de Cristo, Daniel foi um tipo de Cristo. Todos eles tinham características, não todas, mas que apontavam para o Redentor. Então, foi pregado nesta época de Noé. O que foi pregado? A salvação através da redenção pela arca, da destruição pelo dilúvio. Eles tinham como escapar daquela morte, desde que eles aceitassem a pregação do pregador que foi enviado até eles, que era Noé. Mas nós sabemos, Deus foi longânimo com eles, dando 120 anos para que a arca fosse construída, e ninguém acreditou na pregação de Noé. Foi nesse ponto aqui que se justifica esse texto. Não a ideia de que Cristo Jesus foi ao inferno pregar para eles. Mas aqui fala que os espíritos estão em prisão. Como que a tradição reformada interpreta que os espíritos estavam em prisão? No sentido de que eles estavam em trevas. Eles estavam em trevas espirituais, incapazes de responder àquela pregação que foi dada a eles. Então, eles eram os contemporâneos de Noé e ninguém mais. E aqui esse texto, só de estar falando aqui que já fala que é de Noé, ele já quebra aquilo que eu estava falando das ideias de alguns teólogos arminianos, né? Que nós, quando morremos aqui, somos santos, e nós somos santos que são mandados para o inferno para pregar para quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui. Então, é só aqueles indivíduos que estão em cegueira espiritual naquele tempo ouviram a pregação de Noé. Vocês podem ver, se vocês estudarem os livros, a primeira e a segunda carta de Pedro, ele usa muitas vezes a referência ao dilúvio. A pregação que eu fiz na manhã de domingo, né, ele estava usando a referência ao dilúvio. Ele falou da destruição pelo dilúvio e depois falou que essa terra está sendo entesourada para passar pelo fogo da purificação. Então ele sempre usa o dilúvio como essa coisa para mostrar e ilustrar, nunca para dar a ideia de que, por exemplo, Cristo desceu até o inferno. Então, o texto precisa ser interpretado desse jeito, para que a gente possa entender o que ele estava pretendendo com o texto. Observe comigo lá 1 Pedro 1,11. A partir do 10, na verdade. Foi a respeito desta salvação que os profetas, e Noé é considerado nesse sentido um dos profetas, indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O 12 também. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, para aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, nesse texto aqui, Pedro já está colocando a ideia de que os profetas pregaram às suas gerações através do Espírito de Cristo. Então, quando nós chegamos lá naquele texto de 1 Pedro 3, do 18 ao 20, e ele fala de Noé, ele está dizendo ali que o Espírito de Cristo, vivificado no Espírito, é que deu a Noé a condição de pregar o Evangelho enquanto preparava a arca. E isso foi pregado aos seus contemporâneos, aos contemporâneos de Noé. 2 Pedro 2,5, a partir do 4, na verdade.
Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Pedro o tempo todo está falando desse termo aqui sobre Noé e mostrando. Noé foi esse homem que pregou no Espírito de Cristo e aquela geração foi condenada por causa disso. Ela não vai ter uma nova oportunidade depois. Não há um limbus patrium, como pensam alguns, nem há a ideia de que Cristo desceu ao inferno. Os apóstolos estão até agora lá pregando no inferno, alguns defendem isso também. E os crentes também iriam fazer isso. Então a fé reformada rejeita completamente essas ideias absurdas que graçam aí nas igrejas direto. Ao ponto de mesmo um irmão nosso aqui da igreja ter comentado comigo que foi exatamente essa outra versão que ele ouviu. Que Cristo teria descido ao inferno para pregar para as pessoas lá. Isso não aconteceu, conforme os textos sagrados, olhando toda a Escritura. Então, agora resumindo, o que a fé reformada rejeita, então. A fé reformada rejeita qualquer noção da descida literal de Jesus ao Hades após a sua morte e antes da ressurreição. Embora Cristo estivesse no estado de morte, ou seja, de fato, ele tinha a separação entre o corpo físico e a sua alma até a ressurreição, ele não passou nenhum tempo no inferno, no lugar chamado Hades. Ele foi para o paraíso, estar com o Pai. A fé reformada também rejeita qualquer possibilidade dessa pregação de uma segunda oportunidade após a morte. Nós acreditamos fielmente na ideia de que Deus tem os seus vasos para honra e os seus vasos para desonra. Tem seus eleitos antes da fundação do mundo, sem ver fé prevista ou obra prevista de ninguém. Ele escolheu um povo, elegeu e deu para o seu filho, e o seu filho os resgatou através do sacrifício do seu sangue, pagando literalmente por todos os pecados. Não vai ter segunda chances depois desse tempo. É por isso que a igreja tem o propósito claro de pregar o evangelho até os confins da terra, para que as pessoas possam vir e todos os eleitos possam crer. Outra coisa que a fé reformada rejeita é a ideia que nossos irmãos luteranos têm de que Jesus Cristo teria descido ao Hades, corpo e alma unidos, antes da ressurreição, para mostrar a sua vitória sobre Satanás. Os luteranos acreditam numa versão desse tipo. Em vez de Cristo ter ficado na sepultura, o corpo, e a alma ter ido para Deus, assim que ele foi enterrado, ele reuniu de novo alma e corpo e desceu lá para o inferno, para poder tomar da mão do diabo a chave, literalmente, vencendo lá em relação a isso. O Senhor venceu na cruz, ele não precisa ir até um local espiritual em corpo para tomar nada de ninguém. A versão luterana está errada. A fé reformada também rejeita qualquer noção, como eu já falei, que os crentes do Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Noé e outros estivessem presos, cativos no Hades. Como se Cristo tivesse que ir lá e tomar essa parte e levar com ele junto para o paraíso. Nós rejeitamos essa ideia, como alguns defendem. Os crentes do Antigo Testamento não foram para o Hades após a sua morte, mas foram estar com Deus. Isso está lá no Salmo 73, por exemplo. Salmo 73, versículos 23 e 24. Olha o que diz lá. Todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Em nenhum momento está falando aqui, o Senhor me recebe num compartimento do Hades. Ele recebe os santos na glória, desde o Antigo Testamento. Então, esses textos mostram que esse ensino está errado. Alguns ensinam assim também. As Escrituras afirmam que aqueles que morrem têm os seus corpos sepultados e seus espíritos voltam para Deus. É o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículos 6 ao 7.
A Escritura também afirma que Elias, Enoque e Moisés estão no céu com Deus e não no Hades. Portanto, a fé reformada rejeita essas ideias. E principalmente a fé reformada rejeita uma ideia muito popular. A ideia de que Satanás é dono do inferno. Que Satanás tem as chaves da morte. Que Satanás manda em algum lugar. Satanás não manda em lugar nenhum. Satanás, no máximo, tem um reino parasita porque o ser humano ouviu e pecou. Mas ele não tem nada a não ser isso. E isso está sendo retomado, como nós estamos pregando o Evangelho, até os confins da terra. O inferno é o inferno de Deus, não do diabo. Alguns acreditam que o diabo está quase no... Tem gente por aí que faz como se o diabo estivesse quase no mesmo nível de igualdade que Deus. Ele é uma criatura, sempre será uma criatura, e já está destinado o seu destino eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Então, somente um tem as chaves da morte e do inferno. E esse é Deus. Sempre foi, sempre será. Então, isso é o que nós rejeitamos como reformados nessa ideia do desceu ao Hades. Mas o que a gente aceita, então? Nós aceitamos o credo apostólico como uma expressão de fé genuína, por isso que nós temos até como um dos nossos documentos. Mas o nosso entendimento sobre esse negócio do Hades é só uma afirmação daquele foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades. Com o acréscimo de acreditarmos que esse desceu ao Hades também significa aquela ira que Cristo Jesus recebeu do Pai, quando ele gritou, Deus meu, porque me desamparaste, ficou em 3 horas em trevas. Nós também acreditamos que ali ele está sofrendo as dores do inferno, mas nunca que ele foi para lá para pregar para alguém. Temos 2 confissões de fé, por exemplo, que mostram essas 2 posições. Uma delas é o Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo bem interessante para vocês lerem como devocional em suas casas. O de Westminster é muito mais teológico e o de Heidelberg é muito mais devocional, mais aplicado. Ele, por exemplo, responde assim, por que se acrescentou ele desceu ao Hades? Aí a resposta, para que em minhas maiores tribulações eu possa estar seguro de que Cristo meu Senhor, através de indivisíveis dores, terrores e angústias que sofreu em sua alma na cruz, e antes dela, redimiu-me da angústia e dos tormentos do inferno. Cristo sofreu a ira de Deus, o inferno na cruz, para que nós não sofrêssemos. Olha como é que isso é uma esperança gloriosa para o cristão. Já o catecismo nosso, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 50, ele diz sobre a humilhação de Cristo. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois de sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos, que é a separação entre corpo e alma, e sob o poder da morte até o 3º dia, o que, aliás, tem sido expressado também nessas palavras. Ele desceu ao Hades. Então, o nosso catecismo claramente fala que não tem essa ideia de que Cristo foi lá para o inferno pregar para ninguém. Estar nessa condição de Hades é a condição de estar sepultado. Corpo físico separado de alma humana, até que ele ressuscitou. Então nós vemos que é essa a nossa interpretação para esse texto e para esse ponto que é um ponto bem complicado do credo para muita gente, né? Porque tem toda essa carga da mitologia grega, e aí tem várias interpretações ao longo da história da igreja, primeiro entre orientais e ocidentais, depois entre os grupos evangélicos. Então a nossa tradição, que é a tradição reformada, interpreta desse jeito, que essa obra que Cristo fez por nós foi para libertar os eleitos, aqueles que respondem positivamente à pregação do Evangelho aqui, enquanto nossos corpos e almas estão unidos, na nossa unidade, que é a unidade da natureza humana, não depois, numa segunda oportunidade, antes do juízo. Que Deus, então, aplique para nós esse conhecimento aos nossos corações e que o credo apostólico continue sendo para nós uma forma de confessarmos a mesma fé que todos os nossos irmãos, ao longo de quase 2000 anos, têm confessado. Deus nos abençoe. Vou fazer uma oração final.
agradecendo o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus que a palavra dele esteja sempre nos ensinando. Senhor, obrigado por reconhecermos na tua palavra que existem muitas confusões espalhadas por aí, mas quando olhamos para os textos através de outros textos da Escritura, pois o Senhor mesmo nos ensina que é a Escritura que interpreta a Escritura, nós podemos observar estes erros e seguir a tua verdade para a tua glória, pregando com exatidão a tua verdade. Nós somos um povo cristão, os presbiterianos, de tradição reformada e puritana, que sempre teve o propósito de mostrar o que de fato a palavra de Deus diz. Não fazer interpretações esplendorosas, nada disso, mas sermos simples, pedindo ao seu Espírito a assistência sempre para interpretar a Escritura de maneira correta e ensiná-la com toda a precisão. Continua nos abençoando nesse estudo, Senhor Deus, onde temos muitas coisas para aprender ainda do credo apostólico, sabendo, ó Pai, que esses ensinamentos são para nós fonte de renovação e entendimento das tuas verdades. Usa, Senhor Deus, o nosso conhecimento da palavra e das doutrinas para ensinar a outros, para discipular a outros e para ter uma geração de crentes que sejam firmes na fé. Que a nossa igreja seja abençoada, Senhor Deus, com dois crescimentos que nós precisamos sempre: o crescimento em maturidade e o crescimento em número. Mas o crescimento em número que nós possamos, de fato, discipular essas pessoas para que elas fiquem também firmes na fé em Cristo Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que nos assistem. Dá-nos graças, Senhor Deus, para continuar aprendendo de Ti até a volta de nosso Senhor, ou até o nosso Senhor nos chamar para estar na Sua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém.